A paz do Senhor, eu sou a Larissa, estamos juntos nesta manhã de domingo para dar continuidade aos estudos da doutrina do Espírito Santo. Infelizmente, longe, né? Estamos todos morrendo de saudade, morrendo de vontade de estarmos juntos, mas pensando até no assunto que vamos estudar hoje, que vamos falar sobre os dons do Espírito, sobre seus princípios, os objetivos do dom do Espírito. O que temos vivido hoje na prática é o exercício desse dom do amor de um pelos outros, o quanto precisamos nos manter neste momento isolados, distanciados para cuidar de todos e na certeza de que enquanto todos juntos no domingo lá na nossa igreja, cada um na sede ou em cada uma das suas congregações, somos uma igreja reunidas com muitas pessoas. Hoje nós temos uma igreja em cada lar, uma igreja em cada casa. Então temos dezenas de famílias reunidas agora em culto ao Senhor, juntos para aprender um pouco mais da palavra. Nesta manhã, nós, como já disse, dando continuidade aos estudos da doutrina do Espírito Santo, nós vamos estudar os dons do Espírito. Antes de entrarmos, na verdade, nos dons, que começam na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho dos princípios que estão por trás da doutrina dos dons do Espírito e qual é o objetivo de Deus ao distribuir dons à sua igreja. Vamos começar? A nossa lição, então, tratando dos dons do Espírito, princípios e objetivos dos dons. Vou começar lendo o nosso texto básico, 1 Coríntios 13, do 1 ao 13. É um texto bem conhecido e nós vamos voltar nele mais para frente. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Não dá para falarmos do exercício de dons espirituais sem pensar no amor, sem pensar primeiramente no amor de Cristo por nós ao morrer na cruz, que restabeleceu a nossa comunhão com o Pai, permitindo que o Espírito Santo viesse habitar o nosso interior. E como precisamos ter amor por Cristo, por Deus e pelo nosso próximo para exercitar esses dons. Quero começar falando sobre a diferença entre dons espirituais e talentos naturais. Esses talentos naturais, nós percebemos já desde as crianças pequenas, certas características pessoais, né, que nos mostram como alguém é talentoso em algo. E isso é inato, vem do seu nascimento como homem na Terra. Dom espiritual tem outra verdade por trás. Eu vou relembrar de um quadro que eu sempre trago, é um quadro do Alckmani, que fala no seu livro O Homem Espiritual, né, sobre a nossa formação como um ser humano tripartido, né?
Então, Deus primeiro criou o nosso corpo do pó da terra, moldou o nosso corpinho ali como um bonequinho, mas que não tinha vida, que não tinha nada. Então, a Bíblia fala que ele soprou o fôlego de vida, ele soprou o seu próprio espírito no nosso interior. E da junção do espírito com o corpo, fez-se alma vivente. A alma é a nossa parte mais humana. Quando nós falamos dos nossos talentos naturais, nós estamos falando da alma, né? Agora, quando nós falamos dos dons espirituais, falamos dos dons que vêm a partir do momento que nós temos o nosso espírito recriado, no momento em que aceitamos a Jesus como Salvador e o seu Espírito Santo habita o nosso espírito. Talentos naturais aparecem no homem no seu nascimento corpóreo, carnal. Dons do espírito começam a aparecer no homem do seu nascimento espiritual, no momento em que aceitamos a Jesus como Salvador e o Espírito Santo de Deus passa a habitar o nosso espírito. Esses dons, alguns são percebidos logo de cara, no momento em que aceitamos Jesus, nós nos tornamos novas criaturas e parece que de repente os dons espirituais afloram. Mas muitos dons, eles vão vindo pelo exercício da fé, pelo processo de santificação que vivemos a partir do momento em que aceitamos a Jesus. Né? Nós já aprendemos que aceitamos a Jesus, automaticamente somos salvos, automaticamente somos redimidos dos nossos pecados, mas a santificação é um processo. O que significa a santificação? É o processo de permitirmos que cada vez mais o Espírito Santo saia só desse interior fechadinho, rompa com a barreira da alma e do corpo e extrapole das nossas vidas. E é nesse processo de santificação que os dons espirituais vão ficando cada vez mais evidentes. Tiago 1,17 fala: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tanto talentos naturais quanto dons espirituais foram dados a nós pelo Pai. Ou no momento do nosso nascimento, os talentos naturais, ou no momento do nosso novo nascimento, quando aceitamos Jesus e recebemos os dons espirituais. Mas eles vêm de Deus. Efésios 4,12 fala que querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Né? Então, os dons espirituais, eles não são para nossa edificação pessoal, é para aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Quando eu falo de um talento meu pessoal, natural, são coisas que podem me trazer prazer, que podem me fazer feliz, eu me sinto feliz, eu comigo mesma. Os dons espirituais, eles não são pessoais. Né? Eles são para edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos. 2 Coríntios 5,18 nos traz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Então, a gente está falando agora da reconciliação que temos com Deus por meio de Cristo Jesus. É aquele momento que falamos quando mostramos o quadro, que o nosso espírito que estava vazio ou cheio de coisas ruins, né? Muitos possuídos, enfim, aquele espírito que era uma terra de ninguém, a partir do momento em que aceitamos a Jesus, que fazemos aquela oração na hora do apelo, quando a gente fala todo o poder legal da nossa vida entregamos a Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Neste momento, aquele espírito é recriado, limpo, e automaticamente o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. E a partir daí, podemos observar que os dons espirituais começam a aflorar, né? E quanto mais nos aproximamos de Deus,
Quanto mais aprofundamos o nosso processo de santificação, mais esses dons aparecem. E quanto mais exercitamos os nossos dons, melhores eles vão ficando e mais a igreja de Cristo é edificada. Paulo faz uma analogia da igreja com o corpo humano, né? E fala que Cristo é o cabeça e que a igreja é o corpo, né? Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, a mão não faz a mesma coisa que o pé. O braço não faz a mesma coisa que a perna. Eles podem ser parecidos, mas eles têm operações diferentes. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então, quero falar aqui, somos membros uns dos outros, ou seja, não somos membros independentes, nós somos membros interdependentes, né? Nós nos relacionamos, dependemos uns dos outros e os outros também dependem de nós. Mas, olha só, individualmente somos membros uns dos outros. Temos as nossas características pessoais, cada um tem a sua operação, cada um tem a sua característica, cada um tem o seu tipo de dom para algum tipo de ação específica dentro da igreja, né? E quem, voltando aqui, e quem que nos vai mostrar isso? É Cristo. É o Espírito Santo que vai nos trazer o discernimento de como exercitar os nossos dons. 1 Coríntios 12, 12 fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Esse versículo deixa bem claro para nós como cada parte do corpo precisa estar junta, precisa estar interligada, conectada, agindo na mesma direção, o mesmo foco. E qual é o nosso foco? É Cristo. Qual é a nossa direção? O id de Cristo. É pregar o evangelho a toda e qualquer criatura. E lembrando lá do início da nossa aula, né? Sem amor, isso não é possível, né? Romanos 12, 9 e 10 fala para nós que o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Né? Quais são as características desse amor que é necessário? Né? Lemos lá em Coríntios, sem amor, de nada adianta nada, né? Então, quais são as características desse amor? É um amor mútuo, um pelo outro, né? É um amor de troca, é um pelo outro, somos membros uns dos outros. É um amor fraternal, é esse amor de se preocupar com o outro, de querer o bem do outro, de ter empatia pelo outro, sentir a dor do outro, suportar um ao outro em amor, e é um amor sincero, né? Nós estamos falando de nós mesmos, cada um se conhece. Lembra lá do seu velho homem? Quantas vezes a gente olha para algumas pessoas na igreja e fala assim, nossa, mas esse irmão, né? Olha o velho homem falando aí, mas esse irmão, como pode? Eu conheci ele antes de aceitar Jesus, duvido que ele ama aquela pessoa, olha a falsidade. É porque esse amor é um amor sobrenatural. É um amor que supera qualquer necessidade de perdão. É um amor que é de verdade sincero. Por mais que o mundo não acredite. Por quê? Porque ele é um amor sobrenatural. Ele é um amor fruto da presença do Espírito Santo no nosso interior. É aquele amor que a nossa alma só consegue chegar a ele porque o Espírito Santo rompeu essas barreiras da alma, extrapolou a nossa alma e nos permite perdoar, nos permite amar sem restrição, num amor sincero. Né? Vamos lembrar então lá um pouquinho do nosso texto básico, né? Se eu posso fazer tudo o que for, ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse os mistérios, toda a ciência, toda a fé,
Se eu não tiver amor, nada adianta, nada seria, né? E esse amor é aquele amor que vai vir mesmo da alma, sendo totalmente dominada pela presença do Espírito, né? Às vezes a gente vai ter contato com uma pessoa que você vai olhar e falar assim, eu não consigo amar essa pessoa porque ela me fez isso, isso, isso. Mas a presença do Espírito Santo na nossa vida, a presença do Espírito Santo na sua vida, que vai fazer essa alma olhar e conseguir perdoar. Esse é o amor sincero. Sem esse amor, então, mútuo, fraternal, sincero, o exercício dos dons não vem do Espírito. É ação humana. É ação da nossa mente, do nosso corpo. Então, nós precisamos deste amor real, mútuo, fraternal, sincero, sobrenatural, fruto da presença do Espírito Santo em nossas vidas. E como que conseguimos, então? Aceitando a soberania de Deus, né? Deus, é pela sua soberania que ele coordena cada uma das partes do corpo para que o corpo ande na direção correta. E o corpo aqui eu estou falando a Igreja de Cristo, cada um dos seus membros interdependentes, conectados, apesar de suas diferenças e a partir das suas diferenças, graças a Deus por nossas diferenças, por nossas individualidades, que também são frutos da soberania de Deus. É Deus quem estabelece as nossas variadas funções para coordenar esse corpo tão especial, tão completo, tão cheio das mais diversas características, mas todos com o mesmo foco. É pregar o evangelho a toda e qualquer criatura, sabendo que aquele que nos salvou voltará para nos levar para a glória. E nós precisamos levar essa verdade, nós precisamos levar essa boa nova a todos, né? Para concluir a nossa lição, vou ler aqui agora Efésios 4, 7 e 12. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não somos nós que escolhemos, é a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha só, ele fala da salvação e já logo dos dons que recebemos. Ora, isto é, que ele subiu, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Olha o que ele fez, ele desceu ao inferno para nos salvar. Tem maior prova de amor do que essa? Morrer na cruz, descer ao inferno para nos salvar? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, esse mesmo Deus em Jesus, que nos salvou, que nos deu a vida eterna, é ele mesmo quem nos dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Tudo isso para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Não é para a nossa edificação pessoal, é para a obra do ministério, para aperfeiçoar uns aos outros, para edificar o corpo de Cristo. Para encerrar de vez, eu quero deixar uma reflexão aqui para nós. Você já parou para pensar qual é o seu dom? Você tem isso claro na sua cabeça? Se nós não tivermos claro na nossa mente, na nossa alma, comunicado pelo Espírito Santo de Deus que habita o nosso espírito, a nossa alma, como que a gente vai colocar isso em prática? Então, se você ainda não tem, ora a Deus, pergunta para Deus qual é o meu dom, me mostra o meu dom, meu Deus. O que o Senhor tem dado para mim para que eu faça pela tua igreja? Você já conseguiu descobrir qual é o seu dom? Agora vamos pensar. O que temos feito para desenvolver esse dom? Nós estamos exercitando o dom espiritual que o Espírito Santo de Deus nos deu? Como você tem abençoado a igreja, e eu coloco aqui com letra maiúscula, porque não é só a nossa igreja local, mas a igreja de Cristo no exercício desse dom?
Irmãos, nesse momento, a gente já fala, né, do exercício desse dom em todo o tempo, enquanto estamos lá na igreja, enquanto agimos nos ministérios, em cada um, né, dos departamentos da igreja. Mas pensando agora também nesse momento de isolamento, como temos exercitado esse dom? Quantas vezes nós pegamos o telefone para edificar um irmão? Quantas vezes nós conseguimos lembrar de um irmão e falar, poxa vida, aquela família pode estar passando por uma necessidade, está apertado para mim também, mas sobrou um pouco, acho que eu vou levar uma cesta básica para aquela família, não precisa entrar na casa dela, tomo todos os cuidados e abençoo aquela família com uma cesta básica. Eu não consigo, não tenho, tá faltando até para mim, mas eu lembrei daquela irmã que tá com tanta dificuldade, eu percebo ela tão tristinha. Sabe que vou ligar para ela, vou perguntar como que ela tá bem, se ela tá bem, ou vou ligar para ela e só deixar um salmo para edificação dela. Vou ligar para ela só para falar para ela, irmã, como eu te amo, irmão, como eu te amo, que saudade, tá tudo bem por aí? Se precisar, me liga. Beijo. É uma ligação rápida. Uma forma de exercitar o nosso dom, né? Eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, na nossa mente, quando a gente fala lá Romanos 12, né, de oferecer o nosso culto racional. Então, por isso que eu falo da nossa mente, para nós, no nosso momento de oração, no nosso momento de comunhão com Deus, quando você está lá no seu lugar secreto, onde você sabe que ali é aquele seu momento de comunhão com Deus, se coloca ali diante de Deus, conversa com Ele, e pede para que o Espírito Santo comunique com a sua mente, com a sua alma, te traga o discernimento de compreender qual é o seu dom, como eu posso agir com esse dom agora. E vai vir à sua mente alguém que está precisando de ouvir uma palavra, aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus como Salvador, se o seu dom é de evangelismo. Mesmo na distância, eu posso mandar um WhatsApp, eu posso ligar para aquela pessoa, saber como ela está. Quem sabe se não é o momento da salvação para aquela vida e Deus quer te usar. Irmãos, o Espírito Santo de Deus age em cada um de nós de uma forma que nós humanamente nunca vamos conseguir compreender. Então a gente precisa ter muita comunhão com Deus, aprofundarmos esse nosso processo de santificação, né? Para compreendermos qual é a boa e agradável vontade de Deus, não só para a nossa vida, mas para a edificação desse corpo. Vamos então orar para encerrar nossa manhã de aula. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela morte de Jesus na cruz, que nos trouxe a salvação e que permite agora, ó Deus, que o teu Espírito Santo habite o nosso interior. Eu te agradeço, ó Espírito Santo, por tua presença no meu interior. Te agradeço por esse Consolador que me ensina a amar, que me ensina a perdoar, que me ensina a ter empatia pelo meu próximo e que me deu dons espirituais, não para minha própria edificação, mas para a edificação da igreja, para a edificação deste corpo, ó Deus. Nos ensine, Senhor Jesus, nos ajude a compreender qual é o dom, qual é a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Nos dê uma semana abençoada, de vitória, abençoe cada irmão, Senhor Jesus, cada família, guarde a nossa família, nos traga saúde, ó Deus querido, restaure a saúde daqueles que neste momento estão com dificuldade. Nós te louvamos e te agradecemos por cada irmão. Em nome de Jesus, amém. Obrigada, irmãos, pela companhia nessa manhã, uma semana de vitórias. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.